Quantas oportunidades você já perdeu por esperar o momento certo? Quantos sonhos ficaram para trás porque você quis estar 100% pronto? Eu preciso te dizer uma coisa: o momento certo não existe, só vence quem entra no campo de batalha. E hoje eu vou te provar que a ação é a única que separa os que conquistam daqueles que ficam para trás. E bora lá para mais um vídeo, e se você acredita que a sua vida pode ser mais, você está no lugar certo. Eu sou o Robert Silvino, servo do Deus vivo, e o meu propósito é expandir a minha mente e ajudar a você a expandir a sua também. Aqui nós falamos de crescimento, desenvolvimento, mentalidade, disciplina, entre outras coisas. Então, vamos nessa. Existia um jovem cheio de sonhos, de ideias grandiosas, um rapaz muito estudioso, onde tinha uma boa desenvoltura para aprendizagem. Ele não tinha bloqueios, ele era super desenvolto para aprender, captava as coisas rápido, era muito esperto, lia muito, mas nunca estava pronto para começar. E não é eu que estou dizendo que ele não estava pronto, mas ele dizia para si mesmo que não estava pronto. Que para começar, ele tinha que estudar um pouco mais, ele tinha que saber mais, e assim, dessa forma, assim que a condição perfeita chegasse, ele iria agir. Mas uma coisa aconteceu. O tempo passou. E quando ele olhou para trás, ele viu que aquelas pessoas que estavam ao redor dele, que não tinham a mesma desenvoltura, que não tinham a mesma facilidade de aprendizagem. As pessoas não tinham as mesmas habilidades que ele. Acabaram tendo resultados maiores e melhores que o dele. Acabaram chegando em lugares onde ele queria ter chegado. E quando ele caiu em si, percebeu que o tempo não voltaria mais. E a única coisa que ele percebeu que foi o diferencial foi que aquelas pessoas agiam. E ele esperou o momento certo para estar pronto, para agir. E quantas vezes você já sentiu esse aperto no peito? Quantas vezes você sabia exatamente o que era para ser feito, mas hesitou? Quantas vezes você olhou pessoas do seu lado tendo resultados que você gostaria de fazer, mas você olhou para si e disse: eu ainda não estou pronto para começar. Eu ainda não estou pronto, se eu ainda não sei de tudo para fazer isso. O mundo não espera por ninguém. Ou você age, ou alguém vai agir no teu lugar. Quando nós viramos o ano, quando nós passamos de um ano para o outro, nós temos o costume de anotar aquilo que nós queremos realizar. E foi levantado um estudo, Harvard, e a ciência comprova que 92% das pessoas não conseguem realizar aquilo que elas se propuseram a fazer. Elas não conseguem realizar aquilo que elas escreveram na virada do ano. E chega ao próximo ano, elas se pegam escrevendo a mesma coisa do ano passado, porque não conseguiram realizar. E esse estudo, ele chega à conclusão que não conseguem chegar no resultado porque elas ficam esperando a condição ideal. E hoje nós iremos aprender um pouco o porquê que 92% das pessoas não realizam, quais são os hábitos que essas pessoas têm e quais são os hábitos desses 8% restante. Por que 8% consegue realizar e por que essa grande massa de 92% não consegue? É sobre isso que iremos falar hoje. E isso tem um nome na PNL, que a PNL significa Programação Neurolinguística. É basicamente uma linguagem do cérebro. E a PNL ela fala que isso se chama de paralisia por análise. Ou seja, quanto mais você pensa, mais o seu cérebro cria desculpas
para não começar. E ele acaba sabotando o seu próprio sucesso. E já seguindo nesse comparativo, nós vamos nomear de 92 e 8, que assim fica mais fácil e prático. A primeira atitude dessas pessoas que não conseguem realizar suas metas e objetivos é que elas têm o excesso de análise. Elas vivem reféns de seus pensamentos e incertezas. E isso acaba aprisionando elas, pois elas não conseguem realizar seus objetivos. A segunda atitude é procrastinação. Essas pessoas elas não decidem agir agora. Elas falam, vou fazer depois. Ao invés de agir de imediato, não, elas falam, vou fazer depois e não fazem. E a terceira atitude é zona de conforto. Elas não se confrontam a se permitir ficar na zona de desconforto. Elas preferem ficar na sua zona de conforto, guardadinho, protegido, com os mesmos resultados. Como que nós queremos ter diferentes resultados tendo as mesmas ações? Isso não tem sentido, lógico. Mas, neste momento, nós iremos entender por que esse 8% consegue. Quais são as atitudes dessas pessoas? E a primeira atitude são que elas têm uma decisão imediata. Elas recebem um pensamento, recebem uma ideia e já parte para a execução. Ah, vai dar errado? Não sei. Se der errado, eu não perdi, eu aprendi. Então elas não deixam o medo assumir essa posição de paralisia. Elas executam. É uma grande questão das pessoas de alta performance. Elas são executoras. Não deixam o perfeccionismo parar. Segundo tópico, são que elas aprendem com o erro. Porque cada falha é vista como um ponto de crescimento na sua rota. É como se fosse um degrau. Falhei, aprendi. Aprendi mais. Opa, não vou falhar de novo nisso. E elas possuem uma mentalidade positiva. Elas estão dispostas a sair da sua zona de conforto, a se expor a situações que são difíceis para elas, mas elas passam a ter resultados excepcionais. Elas passam a executar aquilo que elas se propuseram a fazer. Eu mesmo, hoje, para ter novos resultados e continuar crescendo de forma exponencial, eu passei a equalizar melhor a minha agenda. No caso, o domingo, eu programo praticamente toda a minha semana. E antes de iniciar o outro dia, eu entro na minha agenda e confiro aquilo que eu tenho que fazer. E aquilo que eu tenho que acrescentar, eu também acrescento. Porque às vezes você pode até me falar, pô, mas é difícil, eu não sei o que eu vou fazer a semana inteira. Uma dica para você que está com esse impasse, vai programando dia após dia. Dia após dia. Você pode ter imprevistos, mas você vai ver que você vai se tornar muito mais produtivo. Por exemplo, você já deixa marcado que você tem que ir na academia. Só que essa atitude de programar todo um dia antes, te faz reforçar no seu cérebro. Te faz deixar aquilo sem brechas para falhar. Você vai executar. Aquilo que você se propôs a fazer, você vai executar. Gravar um vídeo para mim era um sinal de muita dificuldade. Não pelo simples fato de estar aqui gravando, mas o medo vindo com o que as outras pessoas vão dizer, o que as outras pessoas vão achar. Ah, quem você acha que você é? Mas isso às vezes é só historinha da nossa cabeça. E mesmo se disserem, para mim não faz diferença nenhuma. Eu quero ter um certo resultado. Eu quero expandir a minha mente. Eu quero ajudar você a vencer esses medos que eu já tive. Porque esse medo ficou para ontem. Esse medo aí eu já nem tenho mais. Porque eu já venci isso. Só que eu venci a partir do momento que eu comecei a agir. Por 5 anos. Essa vontade de gravar vídeos, essa vontade de colocar o meu conhecimento para fora, tudo aquilo que eu venho estudado durante anos, sempre aflorou no meu peito. Mas eu não me sentia 100% pronto. Não me sentia 100% preparado. Eu olhava para mim e dizia, quem sou eu para falar alguma coisa? Quem sou eu para transmitir um conhecimento, sendo que eu
Eu preciso de muito mais conhecimento. Mas eu entendi uma coisa. Você não precisa de grandes resultados na sua primeira vez. Bom você vai se tornar no caminho. Para tudo ter uma primeira vez. Natural é você começar pequeno e ir crescendo mediante ao tempo. É assim como a natureza. Ela cresce embaixo da terra, depois tem um rompimento. O rompimento vem um processo de crescimento. E depois do crescimento que gera os frutos. Então, é assim que é a nossa vida. É assim que você tem que olhar para os seus objetivos, suas metas. Pegar essas informações e partir para a execução, sem medo. Se você quiser transformar a sua realidade, você não deve deixar para amanhã. O melhor momento para começar é agora. Se comprometa comigo nos comentários. Escreve aí o que você vai executar hoje, porque hoje é o melhor momento. Quem age transforma e quem espera fica para trás. Tem uma frase que é muito legal de um livro que se chama Os Segredos da Mente Milionária, que o T. Harv ele escreve assim: se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Você mudar os seus resultados, você precisa mudar a sua mente. Transforme a sua mente e mude a sua vida. E se esse vídeo fez sentido para você, curta e compartilha, se inscreva nesse canal e vem conosco nessa comunidade que está em busca de crescer cada vez mais, em corpo, em alma e espírito.